Fala galera, beleza? Então nesse vídeo vou tentar ajudar e não sei se eu vou ajudar ou se eu vou confundir mais ainda a dúvida do Laércio Alves. Ele perguntou aí spindle ou tupia, construindo uma primeira CNC, spindle ou tupia. Cara, aí tem muitas coisas a serem consideradas. Eu vou passar algumas informações aqui, aí talvez vai ajudar você a tomar uma decisão aí. Só que assim, vamos falar de preço, vamos falar de fresas e vamos falar de ruído, que é aí que está uma grande questão. Primeiro falando de tupia. A primeira grande consideração que você tem que fazer, que eu acho que é o único defeito que tem nas tupias laminadoras de uma maneira geral. Muito conhecida a tupia da Makita, mas todas as tupias são muito barulhentas. É um problema para você? Se é um problema para você, não é uma boa opção a tupia. Eu estou dizendo que muitas vezes a pessoa, eu não sei se você já trabalhou com tupia, se você tem ideia do nível de ruído de uma tupia. Estou falando simplesmente da tupia em funcionamento. Eu já vou ligar ela aqui para você ver. Porque às vezes a pessoa mora entre residências, a pessoa mora em apartamento, a pessoa não quer incomodar seus vizinhos, porque se você tiver um equipamento que nem esse, fazendo barulho o dia todo, além do incômodo para você mesmo, certamente vai ter vizinho reclamando, pode ter certeza disso. Ah, problema para mim não é um barulho, beleza, tá? Não tenho que reclamar na questão de, digamos assim, dar conta do serviço. É um bom equipamento? Sim, é um bom equipamento, é um excelente equipamento. A tupia, de uma forma geral, das marcas mais boas, vão durar um bom tempo. E quando dá algum problema ou coisa do tipo, é algo que geralmente vai ter uma manutenção, uma troca de rolamento, uma troca de escova, coisas do tipo assim. Então, na questão de tupia ainda, você vai ter tupias de marca boa, como Makita, DeWalt, e as marcas alternativas. As marcas alternativas, elas vão, digamos assim, custar bem menos da metade do valor. Ainda assim é uma boa opção para quem está começando, para quem está avaliando ali as possibilidades, o que quer fazer e tal. E fica também, ainda assim, entre colocar tipo qualquer tipo de micro retífica e colocar uma tupia de marca alternativa, opte pela tupia alternativa. Que já vai ser um equipamento que sempre vai estar ali na potência em torno dos 400 a uns 500 watts. Estou dizendo assim, que mesmo quando a gente pensa em micro retífica, que já é uma opção de fresagem também, a gente pensa nisso, a Dremel é uma exceção, que digamos assim, é a marca top, a melhor marca das micro retíficas, mas ainda assim não vai ter uma boa durabilidade para funcionamento contínuo. Entre pegar uma micro retífica da Dremel, que seria uma alternativa de fresagem, eu prefiro muito mais pegar ou uma tupia alternativa ou, obviamente, um spindle. Agora vamos voltar para essa questão aí. Tupia, sim, é uma boa opção, desde que barulho não seja um problema para você. Na questão que eu disse de incomodar, se isso vai gerar incômodo para as pessoas que estão aí por perto, você pode simplesmente dizer, eu não me importo com isso. Eu, sinceramente, eu me importaria em incomodar os outros. Mas avalie essa questão. Se não é um problema para você, sim, tupia é uma boa alternativa. Uma tupia de marca alternativa, Xing Ling ali e tal, também é uma boa opção. Mas obviamente que vai durar bem menos com o equipamento, que se a gente olhar só para o preço, vai falar, pô, é caro pra caramba, vou pegar ali a
aquela baratinha ali, mas o que adianta você comprar aquela baratinha que vai durar muitas vezes nem, digamos, 1/3, 1/4 do tempo do que duraria uma de marca boa. Então considera isso. Outra questão relacionada a tupias. Você vai ter alternativas para isso. Mas a tupia, por padrão, ela é haste 6 milímetros. Para a CNC, a gente costuma utilizar fresas menores. Pode utilizar as maiores, sem problema algum. Estou dizendo assim, para a gente ter maior questão de detalhe nos recortes e coisas do tipo, utiliza fresas menores. Existem as fresas que, de fato, elas têm a haste de 6 e a ponta dela ali é de outro diâmetro. Por exemplo, tem a de 3, tem a de 4 e tal. Não recomendo que se compre esses tipos de fresa, cara. Elas são muito fáceis de quebrar. Se você pretende utilizar, mesmo que seja a tupia e utilizar a fresa de haste menor, por exemplo, a fresa de diâmetro menor, na verdade 3 milímetros, 4 milímetros, compre o adaptador ou a pincinha da máquina para utilizar esse tipo de fresa. Vai procurar aí como adaptador ou a pinça de 3 milímetros para Makita ou para tupia laminadora. Outra alternativa ainda também, fazer o que eu fiz aqui. Aqui tem uma tupia da Makita que eu utilizava ela e ainda utilizo quando é necessário para trabalhos que tenham maior exigência, digamos assim, para trabalhos mais pesados. Eu adaptei aqui um porta-pinça, igual ou idêntico a esse que está no spindle. Eu adaptei aqui na tupia. Então, com isso, eu consigo utilizar ali as pincinhas que eu tenho joguinho. Daí o joguinho ele vai de 1 até 7, essas pincinhas aqui, ó. Então, de acordo com o diâmetro ali da ferramenta que vai ser utilizado, é só substituir. Acho que da tupia é isso. Agora, questão de preço. A tupia comum da Makita, por exemplo, Makita e provavelmente DeWalt, as marcas boas, vai estar em torno disso. A de 500 watts, algo em torno de uns R$500. Outro aspecto que eu tenho que mencionar também da tupia é que ela tem uma rotação excessiva, ela tem 30.000 RPMs. E muitas vezes para fresagem ou para o tipo de fresa que vai utilizar, essa rotação vai ter um aspecto negativo, pode queimar material, pode, digamos assim, começar a queimar a madeira. Para alternativas para isso e para continuar utilizando a Makita, você pode colocar lá o dimmer, eu acho que é o dimmer, para reduzir a voltagem e tal, consequentemente vai reduzir a rotação. Só que aí já é, digamos assim, uma adaptação também que você vai estar fazendo. Tem a tupia laminadora da Makita também, tem um outro modelo que é de 700 watts, está custando em torno de R$700 também. Daí ela mesma ali você já tem o ajuste das velocidades, então não precisa da questão do dimmer. Beleza? Só vou ligar ela aqui para quem nunca teve um contato com uma tupia, às vezes não sabe quão barulhenta ela é. Assim, a tupia, cara, eu sinceramente eu acho que se o cara ficar uns 10 minutos trabalhando do lado dela sem protetor auditivo, depois que você desligar seu ouvido vai ficar zumbindo ainda. Pense agora ficar o dia todo com essa barulheira no ouvido. Se for trabalhar com isso aqui, tem que trabalhar com protetor auditivo. Agora na questão do spindle, vamos entrar agora, acho que de tupia eu já falei aqui o que deveria. Só mencionando, tá? Aqui é só uma carcassinha que eu fiz para colocar tupia e tal. Na adaptação mais simples e tudo mais. Isso aqui não teve intuito de reduzir ruído nem nada, tá? Tudo as entradas de ar aberta ali para sair ar e tal. Funcionou mais como um corta-pó
e era um suportezinho que tinha para colocar a máquina. Agora aqui eu vou ligar o spindle. Esse aqui é um outro spindle que eu tenho reserva, que enfim, eu prefiro não contar com a sorte. Depois que deu problema no equipamento, vou procurar. Se você vai produzir alguma coisa, tem produção em série, é aquela história. Quem tem um não tem nenhum e quem tem dois tem um. Tá? Porque se deu problema, aí já entra o reserva em ação. Mas eu também pretendo fazer uma outra maquininha e deixar ela funcional. Mas agora eu vou ligar esse spindle aqui. O ruído é o mesmo desse aqui. Aqui a máquina ela está desligada. Mas eu vou ligar isso aqui para vocês verem. Eita. Tá? O equipamento está em funcionamento. Esse é o ruído do equipamento em funcionamento. Você consegue me escutar falando aí. Você consegue trabalhar perto da máquina com ela em funcionamento. Não precisa de protetor auditivo nem nada do tipo. Beleza? Então, uma das maiores vantagens do spindle é essa, né? O baixo ruído. Agora vamos falar de valores de spindle, cara. Aqui no Brasil, eu estava dando uma olhada ali. O mais barato que eu vi ali já com a fonte está em torno de R$800. Então tá um valor caro. Para comprar aqui é complicado dizer assim, que eu não vou dizer nunca que compensa. Eu vou dizer que compensa você importar se tipo assim, o tempo que vai demorar, porque às vezes pode demorar 30, 40 dias mais ou menos para chegar. Se você disser, isso não é um problema para mim, importe, porque aí sim. Porque aí você vai pagar num spindle ainda mais barato do que você pagaria numa tupia. Então a tupia com uma potência de 530 watts, o spindle com uma potência de 500 watts, que em questão de potência eles são bem equivalentes ali. Na questão, até mencionando novamente da tupia, quando precisa, é um trabalho de maior exigência e coisas do tipo, o que eu faço? Eu utilizo a tupia. Se for trabalhar com fresas mais grossas e tal, não é porque o spindle não dê conta, por assim dizer. É que eu quero que ele dure o máximo possível. Então, essa questão de trabalhar com esse baixo ruído, para mim é excelente. Aqui, para mim, nem seria um problema isso. Mas com isso eu consigo trabalhar perto da máquina sem problema algum. O spindle, quando você adquire, muitas das vezes já vai vir com o porta-pinça. Então lembre-se, é porque às vezes encontra de fato só o motorzinho para comprar, como foi o caso desse daqui. Esse daqui, quando eu comprei só o motorzinho. Só que esses spindles, eles são corrente contínua, então ele precisa da fonte. Só que eu já tinha uma outra fonte de um primeiro spindle que eu tinha, que era 48 volts, e eu comprei esse spindle de 48 volts. Você vai encontrar muitas vezes o de 500 watts de potência com alimentação de 48 volts. Já esse outro aqui, ele é 100 volts, porém 500 watts também, mas é corrente contínua, não é do tipo que você pode ligar direto ali na tomada, tá? Cara, aí estou falando de coisas básicas. Se você tem ideia de produção, já tem algo em mente para colocar ali em prática, quer produção em série, aí você tem que começar já pensando num spindle de pelo menos 1,5 cavalo. 1,5 cavalo, se é para produção mesmo, considera o refrigerado a água, que também já é um ponto positivo. Mas assim, a questão, o pessoal fala, mas a água é muito melhor que o ar. Não é bem assim, cara. Eles têm, sendo de boa qualidade também o equipamento, ele vai funcionar de maneira, digamos assim, de maneira ideal. Então não fique dizendo só que isso, porque a água ele é muito melhor que o outro. Não é bem assim, tá? O ar também é muito bom e óbvio que marca que tenha, digamos assim, a marca nacional, que tem uma marca nacional, eu não vou fazer propaganda.
mas ela trabalha muito com os spindle a ar, tá? São spindles de qualidade, sim. Tem aquele preço lá que o cara fica até triste de olhar, gostaria obviamente de ter, mas é um preço que sei lá. Agora, a questão do preço, cara, é muita questão de avaliar a finalidade, entendeu? Não adianta eu, com a baixa produção, que faça um trabalhinho ou outro, investir tanto no equipamento, de maneira que o equipamento pequeno, esse daqui e tal, dá conta do que eu faço e provavelmente vai dar conta do que eu pretendo fazer. Tá? Futuramente, talvez sim, eu adquira um de 1,5 kg, talvez 2, mas ainda não vejo a necessidade disso. Então avalie, tá? Acho que eu citei os pontos positivos, os pontos negativos. Questão de preço. Para importar, você vai pagar algo em torno de mais ou menos, em função do dólar, aí, provavelmente uns R$ 500, que é o mesmo preço da tupi aqui. Aqui no Brasil, olhando ali, eu vi que esse de 500 vai estar em torno de uns R$ 800, na faixa mais barata que eu achei. E digamos assim, só spindle, fonte e o porta-pinça. Se for para pegar o conjuntinho, o kitzinho que vem lá, aí já vai para mais de 1.000. Novamente, spindle, se está pensando em produção e tal, se tem alguma possibilidade ali disso acontecer, já investe num mais fortinho aí. Se quiser algo nacional, tem uma marca aí, como eu disse, eu não vou fazer propaganda da marca, mas é um equipamento que visivelmente e na prática ali, ele é bem, digamos assim, parece ser bem confiável. E se o bolso suportar, seria uma boa alternativa adquirir algo que você vai adquirir, tipo, vai receber ali na hora, vai ter assistência e coisas do tipo. Mas é isso aí, cara. Eu não sei se eu ajudei a confundir ou ajudei a dar uma esclarecida aí no que escolher, mas leve em consideração essas possibilidades, tá? Mas ainda assim, eu acho que sobrando uma verba, mesmo que eu vou optar pela tupia, acho que seria interessante sim ter mais de um equipamento, ter alternativas de equipamento e coisas do tipo, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?